7 até do versículo 20 ao versículo 40, esse é o nosso tema dessa noite. Os capítulos anteriores, nós temos aqui, Paulo vem tratando sobre essa questão do nosso corpo, da sensualidade, da impureza, do casamento, da alegria, da felicidade, de ficar solteiro ou ficar casado. Agora, exatamente no versículo 25 em diante, Paulo está tratando sobre essa questão da opção de você não ser casado. Tem muita gente que vai, fulano, coitado, ficou para titia, não casou. E parece que isso é tudo que resume na vida é casamento. E de repente não é. Aí tem gente que acha que vai ser só feliz se casar. E isso também não é verdade. Né? Não é. Mas a sociedade brasileira, a nossa cultura vai botando isso. E aí as pessoas vivem de muitas maneiras infelizes. Agora, sobre o crente tem uma carga pior. Porque ele vive solteiro, mas ele também tem que ter o dom para aguentar. Né? Se vive abrasado, o que é abrasado? Viver abrasado é você viver o tempo todo querendo dar vazão aos seus desejos da sua sensualidade, os seus desejos carnais, mas no sentido de sexuais, melhor dizendo. Não é? Então, se você vive abrasado, como aquele programinha, só pensa naquilo, não é? e isso te sufoca, e de tal maneira você não consegue viver uma vida límpida, você tem que ter um namorico aqui, um negócio aqui, então você vive com o beija-flor de vários lugares. Opa, peraí, isso não é papel de crente também, isso não é coisa de crente. Não é? A impureza, a gente deve fugir dela, porque a impureza é contra o corpo, é contra nós, e o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Como é que eu vou pegar o templo do Espírito Santo e fazer dele um encontro fortuito no escurinho com a prostituta ou com o prostituto? Não. Opa, pera lá. Cuida do que é teu. Cuida do teu corpo. No entanto, essa máxima de que você só vai ser feliz, ou você é a realização da vida, é só se tiver casamento, nem sempre. Aliás, Paulo agora no versículo 25 em diante, Paulo está exatamente dando uma nova visão, um novo parecer. Nova visão e novo parecer de 2000 anos atrás. Não é coisa que eu estou inventando aqui agora, não. Né? Mas olha que Paulo fala. E por que é que Paulo fala? Isso é importante, não é? Paulo não quer um não monogamia, porque esse dia para trás vi um pessoal escrevendo NM, porque não monogamia. Mas quem fala de não monogamia está falando, levanta essa bola nas redes, nos Instagram da vida, está falando muito mais, não também no intuito de viver uma vida séria, pura, límpida, não. Está falando de não monogamia para viver uma vida na esbórnia, sabe? Tudo é permitido. Todo mundo, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, não a monogamia. Então essa é um NM. Eu vou dizer que não a monogamia, Paulo talvez entrasse não a monogamia, mas ele diria não a impureza, não a prostituição, não a sujeira, não a zombaria de Deus e do seu próprio corpo. Não. E aí por quê? E o que ele quer dizer isso? Aí no versículo 25, Paulo vai dizendo lá, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa presente situação, ser bom para o homem permanecer assim como está. E aí ele vai dizendo, está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Não procure casamento. Ele já atrás ele falou, olha, eu queria que todo mundo fosse tais como eu sou. Mas cada um tem o seu próprio dom para servir ao Senhor. Ele mais vai dizer, se te casares, versículo 28, se te casares, com isso não pecas. Não, você não peca se casar. E também, se a virgem casar, por isso não peca. Assim, ainda assim,
tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Paulo começa a falar, e você sabe que casamento não é algo assim tão simples. Não é? Casamento não é algo tão simples. Duas pessoas que foram criadas diferentes, duas pessoas, pais diferentes, cultura diferente, estilo diferente, né? Bairros diferentes, cidades diferentes, países diferentes, se encontram, os seus olhos brilham e eles começam a achar que o outro é interessante, e então aí de repente acha que então o coração se apaixona, bate forte, e aí não, porque fulano é o cara, é meu príncipe encantado, e ela, mas é a minha rainha, é a minha princesa, ah não, aquela mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, e pensa assim que e aí entra na relação assim meio sem levar em consideração um monte de coisas. A vida é um fluxo. Nós mudamos. Aquela pessoa com quem nós casamos também vai mudar. Nós envelhecemos. Cabelinho branco, rugas. Nós éramos mais atléticos. Agora somos mais barriguinhas. As coisas mudam. Aí você pensa que tudo é fácil. Não, não é fácil. Casamento não é fácil. Às vezes produz angústia. Às vezes produz angústias na carne. E aí Paulo diz assim, eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, versículo 29, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Uau! Quantas preocupações nós temos nesse mundo. E como o tempo se abrevia. É como se Paulo pensasse, olha, está vindo, hein? A vinda de Senhor Jesus. Olha, vem lutas contra a igreja. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Há lugares do mundo que cristãos estão sendo perseguidos. E haverá um tempo em que todos os cristãos serão perseguidos. Imagina, você é filho de Deus, e aí a sua filhinha, seu filho, seu marido, a sua mulher sofre. Tem uma história já da década de 60, de um casal, uma família de missionários, eles estavam no Congo, lá na África, acho que o Congo virou Zaire, ou coisa assim, antigo Congo. E eles eram missionários numa daquelas tribos, lá no meio do país, da África. E naqueles dias, na década de 60, houve uma revolução ali naquele país, e os revoltosos começaram a entrar nas aldeias e mataram muita gente. E perseguiam os cristãos, perseguiam os missionários. E muitos missionários foram mortos. Essa história que eu estou mencionando está naquele livro da Ruth Tuck, Até os Confins. Um livro gostoso. Se você puder, adquira e leia as histórias de missionários, as histórias do Evangelho, desde Atos dos Apóstolos até agora, há bem pouco tempo. Então, e aí ela conta essa história dessa família. Mas o que é dramático nessa história é que um dia antes dos revoltosos entrarem na cidade, na aldeia, melhor dizendo, onde estava o esposo e a esposa, os filhos, os missionários que pregavam o evangelho, cuidavam daquele povo, falando da graça, do perdão, do amor. Um dia antes,
A esposa leu a biografia de um missionário maravilhoso chamado Adoniran Judson. O Adoniran, homem de Deus, mas quando chegou um determinado momento, quando a esposa dele faleceu, ele ficou se atormentando com pensamentos acerca da morte. Ele ficava pensando, nossa, agora, 3 dias que ela morreu, o corpo dela está sendo comido de vermes. E ele ficava se martirizando com essa situação da decomposição da morte, do corpo físico. E ele sofreu, e ele passou mal pra caramba. Você pode ler a história de Adoniran Judson depois, vale a pena. E aí ela leu aquela biografia daquele homem, e aí, um dia antes, ela tomou uma decisão. Ela falou assim, não, eu não vou ter uma decisão, sofrer por um corpo. Se acontecer alguma coisa dessa com um dos meus familiares, eu não vou ficar sofrendo com um corpo que a alma já não está ali, a alma já está com Deus, e um corpo que vai ser ressuscitado. Eu não vou ficar me martirizando com problemas e circunstâncias do que acontece na decomposição. Não vou mesmo. No dia seguinte, os revoltosos entraram na aldeia e mataram muita gente. Uma delas foi o seu esposo. E o corpo dele ficou estendido lá no meio do arraial, lá no meio da oca, sei lá. E ela não podia ir lá mexer no corpo dele porque os revoltosos estavam ali. Ela estava escondida com os filhos. Nisto, chegam uns soldados para libertar, pegar os missionários que por acaso estivessem vivos, e aí chegam com um caminhão e atiram, e ele sai gritando, só tem espaço para vivos, só tem espaço para os vivos, só tem espaço para os vivos. E ela entrou, correu, colocou os filhos, ela entrou no caminhão e olhava para o corpo do marido estendido lá no meio da praça, daquele lugar limpo, e ela não podia nem fazer um sepultamento decente. E ela entrou naquele caminhão e foi levada e foi salva. Um dia antes ela tinha tomado a decisão de não ficar se angustiando, porque o marido, o corpo, se acontecesse o corpo, a alma já não estava lá. Olha como Deus preparou ela para aquela tragédia toda. E muitos missionários têm passado momentos de angústia pelo mundo afora. Para quê? Para proclamar Jesus. Muitos crentes estão envolvidos e participando disso. E Paulo está dizendo, olha, eu quero dizer uma coisa, naquela época, os cristãos eram perseguidos e iam ficar cada vez mais perseguidos ainda. A gente vê aquelas histórias lá do Coliseu de Roma, né? E as pessoas vão lá no Coliseu, lá até hoje tem aquelas ruínas lá da Itália, o Coliseu, e esquece que ali tem sangue de cristãos, que jorraram, ou devorado por leões ou por qualquer outra coisa, simplesmente pelo fato de dizer, eu amo a Jesus, eu sou dele, ele é meu. Tempos de angústia, Paulo já está falando, vai em tempos aí, tempo se abrevia, tempos de angústia. O próprio Paulo vai morrer, provavelmente degolado, pela mão de César. Pedro vai morrer, tradicionalmente conhecido, que morreu de cabeça para baixo, crucificado. Todos os apóstolos, todos os que foram os chamados de pais apostólicos, que vieram depois dos apóstolos, também passaram por martírio, por sofrimento, por angústia. Paulo está dizendo, o tempo se abrevia, irmãos. Você ama Jesus? Eu vou dizer aqui nesta noite, o tempo também se abrevia sobre o Brasil. Ou só aqueles irmãos lá que passaram. Quando é que vai ser a hora de você dar prova de que você ama e que crê e que está firme no Senhor Jesus? Paulo, pensando nisso, ele está escrevendo, é melhor você não ser casado, querido. E aí diz mais, olha, o que resta é que não só os casados sejam como se não fosse. Paulo não está falando porque os casados sejam relapsos
no cuidado um dos outros. Não está falando disso. Paulo está falando que isso vai causar angústias e preocupações. Como também os que choram, como se não chorassem. Ele mesmo, no outro capítulo, outro texto, melhor dizendo, ele vai dizer: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na segunda carta de Coríntios, ele vai dizer: olha, tantas vezes fui fustigado com vara, tantas vezes esteve na voragem do mar, tantas vezes entre falsos irmãos. Olha, descobri que na fraqueza que eu tiro força, é da força, a minha força está na fraqueza. Então quando eu estou fraco, eu dou glorio, eu me glorio no Senhor. Mas olha, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem. É terrível, né? Pastor, acabei de comprar minha casa. Que legal, e aí? Não tem nada não, se você quiser, tem casa, joia. Mas já pensou aí, alguém vem e rouba a tua casa. Alguém vem e toma posse da tua casa. Quanta angústia, quanta preocupação. Eu fui assaltado, fui roubado. Os que compram, como se nada possuíssem. Os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem. Porque a aparência do mundo passa. Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. O que Paulo pensa nisso e fala: olha, eu queria que você entendesse que o nosso propósito é servir ao Senhor, estar livre para servir ao Senhor. Porque o tempo se abrevia. Os tempos são angustiosos. Quantas pessoas que já conversaram comigo que pensavam que ia ser feliz no casamento e depois um adultério, uma tragédia. Melhor se eu não tivesse casado. Talvez fosse. Em outras palavras, nós precisamos pensar: o que é que Deus tem para mim? O que é que Deus quer de mim? Paulo está dizendo isso. Que você deve pensar jovem, que você deve pensar viúva, viúvo. Como servir melhor ao Senhor. Pastor, eu quero muito casar. Case. Pastor, eu não sinto muita vontade de casar. Pronto, não te deixe intimidar. Vá servir ao Senhor. Faça com alegria. Consagre ao Senhor a sua vida. O tempo se abrevia. Paulo está querendo, e eu repito, seria bom a gente viver livre de preocupações. Versículo 32 diz lá: o que realmente eu quero é que seja livre de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa. Assim no corpo como o espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Notaram? Paulo pensa duas coisas: você viver de modo digno, aquilo que é decoroso, e de como agradar mais ao Senhor, desimpedidamente. Como é que você pode ser livre e agradar mais ao Senhor? Pastor, mas eu quero casar. Casa! Paulo não está dizendo contra, nem eu estou dizendo contra. Mas Paulo está dizendo
que eu não posso ficar condenando e botando na cabeça das pessoas, dizendo que ficar virgem, ficar sério, ficar comprometido, ficar santo, decoroso, ficar puro para servir ao Senhor, como se isso fosse uma coisa ruim. Como se isso fosse uma coisa ruim. Não é, Paulo está dizendo. Se preocupa menos, tem menos angústia, e ele está mais diretamente, desimpedidamente, para servir ao Senhor. Então Paulo vai falando sobre isso, é bem isso que ele está falando. É disso que ele abre o entendimento e o coração. Pastor, eu não quero casar. Ótimo! Se alguém me pergunta, pastor, não sinto necessidade nenhuma de casar. Eu falo, ótimo! Mas você também não sente necessidade de ficar dando pulinho por aí, no escurinho do cinema, não, né? Porque aí é pecado, é impureza. Aí é sujeira. Deus não está nisso. Eu quero ficar solteiro porque aí eu vou ficar aprontando, arrumando um monte de namoradinhas ou namoradinhos. Agora nem é namorado, mas é ficante, hoje em dia é uma esbórnia. Tempos modernos, mas não tão modernos. Logo, se você ama Jesus, se você é crente, ou você vive uma vida de santidade sendo solteiro, ou você vive uma vida de santidade casando. O que não dá é para viver uma vida livre, mas uma vida sem santidade. E aí, olha só, versículo 36, Paulo diz: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, aqui está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. E quem não a casa, faz melhor. Bom, um xixizinho aqui nesse negócio, aqui, às vezes a pessoa lê o versículo 38 e diz assim, quem casar sua filha virgem, faz bem. E quem não casa a filha virgem, faz melhor. O texto não diz isso, né? Você está entendendo? O texto diz que quem casa filha virgem, faz bem. E quem não casa a sua filha, faz melhor. Na intenção de Paulo. Para servir ao Senhor. Livre de dificuldade, livre disso, aquilo outro, livre de preocupação. É disso que Paulo fala. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser. Muitas mulheres, quando ficam viúvas, dizem assim, não, eu não quero casar mais com ninguém, eu não quero casar. Meu marido era um só. Não quero casar. Ótimo, então você pode servir ao Senhor. Você pode estar livre, desimpedida para servir ao Senhor. Se é para servir ao Senhor, show. Outras mulheres ficaram viúvas e elas querem se casar. Elas estão livres. Elas podem se casar. Mas somente no Senhor. O casamento é para ser feito no Senhor. O casamento não é algo que você vai lá no cartório e faz. O casamento você vai no Senhor. Essa ideia de casamento civil é uma coisa muito moderna também. Antigamente, o casamento era sempre na presença, no Senhor. O casamento religioso é mais importante do que o casamento civil. É no Senhor. Todavia, diz Paulo, será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, diz Paulo,
e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Em síntese, amados, Paulo vem tratando do nosso corpo. Paulo vem tratando sobre daquilo que é importante. Que esse corpo aqui não é uma caixinha qualquer, não é um lugar qualquer que eu posso fazer dele o que eu quero, porque quem manda no meu corpo sou eu. Não, não. Paulo está dizendo que nós estamos aqui, fomos comprados por sangue, fomos comprados por preço, nós éramos escravos e fomos comprados. Nós agora somos do Senhor. Tudo que sou é do Senhor. Tudo que você é do Senhor. Então, se você tem mãos, as mãos são do Senhor. Se você tem pés, é do Senhor. Se você é casado, seu marido ou sua esposa é do Senhor. O seu corpo é do Senhor. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e o viver que tenho agora, vivo no poder dele, vivo para ele. Paulo diz mais ou menos isso. Em outras palavras, eu preciso entender que agora eu pertenço a eu. Eu preciso entender que eu agora sou santuário do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele entrega a sua vida e ele passa a ser morada, habitáculo, templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo antes de tudo, ele é santo. É muito engraçado as pessoas falar, fulano está cheio do Espírito Santo, mas não está cheio de santidade. It's impossible. É impossível você dizer que é cheio do Espírito Santo se você não for também cheio de santidade. Porque é o Espírito Santo que nos capacita, que nos fomenta, que nos ajuda, que nos alimenta, que nos faz transbordar e resistir a todas as tentações da carne, da imoralidade, etc, etc, etc. Então, se eu sou dele e ele é meu, eu vivo para o louvor da sua glória. Esse corpício é para a glória do Senhor. Esse corpício, se sou casado, se você é casado, você é para cuidar da sua esposa ou do seu marido. Você, aliás, contrai uma dívida. Você tem que pagar a dívida, senão também você está em pecado. E quando você paga a tua dívida para com o seu esposo ou com a sua esposa ou o seu esposo, você está protegendo-o da impureza. Você está guardando da tentação de Satanás, diz Paulo. E o que Paulo está preocupado? Preocupado com o casamento, só com o casamento? Não, ele está preocupado com você viver para a glória do Senhor. Por isso que ele vai dizer, olha, querido, eu prefiro que não case. Tem problemas, tem angústia, tem perseguições, tem dores que o casado sofre mais. Se você consegue, tem amplo cuidado, se você está bem no seu próprio arbítrio, está firmado no seu ânimo, e você está servindo ao Senhor com alegria, e se as pressões desse mundo não te sufocam, Paulo diz, dedique-se, coloque a sua vida para servir ao Senhor, para você viajar, para você conhecer, para você pregar o Evangelho, para você ser homem de Deus, mulher de Deus, espalhar o Evangelho. Paulo está falando disso. Porque haverá lutas nessa vida, haverá lutas. Elas vêm, elas já vieram, elas estão aí. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. Há uma batalha. Aí você diz, não, mas eu quero casar. Ótimo! Mas não pense que no casamento você só vai extrair felicidade. Não, você tem que ir para o casamento dizendo, eu vim para cuidar dela, eu vim para cuidar dele. Dois cordões de 3 dobras, é mais difícil romper. Há muitas vantagens para estar no casamento, muitas vantagens. Paulo aqui está dizendo que há também vantagens para você não se casar. Pastor, mas o casamento não é importante? Claro que é importante. Vence a impureza, vence a tentações, tem cordão de 3 dobras, você se une, você gera uma nova prole, você cresce, você desenvolve. É melhor estar em dois, está no frio, os dois se aquentam. Ah, sim, estar em dois
é muito bom e é muito melhor. É verdade. Mas na Bíblia também tem aqui, Paulo está dando esses exemplos, dizendo de importância para você dizer assim, olha, eu não quero casar, mas eu também não quero viver na esbórnia, né? Eu quero agradar ao Senhor. Eu quero viver ao Senhor. Eu quero servi-lo, porque Ele é o mais importante de tudo. A suma é: Deus nos libertou do império das trevas, do desejo da carne, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos vivendo aqui nesse mundo. E Paulo já diz, viva como se não precisasse desse mundo. Porque a casa nossa não é aqui. O lar não é aqui. Ele preparou para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Essa vida passa rapidamente. Pastor, eu estou vivendo aqui para ganhar dinheiro, para produzir. Besteira, gente. Tá bom, ganhar dinheiro, tá bom, trabalha, tem alimento, tendo o que comer, esteja contente. Porque um dia a gente vai partir desse mundo e não vai levar nada. Nada. A não ser aquilo que você, em vida, aqui, de certa forma, enviou para lá. A Bíblia chama isso de galardão. A maneira como você vive, ama, perdoa, ajuda, contribui, participa, se gasta em prol do reino do Senhor, entendendo que Ele é a razão da nossa vida. Não é à toa que mesmo Paulo vai dizer, quer morrendo, quer vivendo, somos do Senhor. E aí eu diria, quer casando, quer ficando solteiro, quer ficando... somos do Senhor. Somos do Senhor. Coloque-se diante do Senhor, coloque a sua casa, coloque a sua vida, coloque o seu coração, diz, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim e eu quero estar no centro da sua vontade. Se o Senhor tem um esposo ou uma esposa para mim, no Senhor, casamento é no Senhor, então prepara alguém para mim, porque eu quero alguém que me aproxime de Ti, não que me afaste de Ti. De servir com alegria, a alegria do casamento e a alegria do ser solteiro. Alegria para estar disponível, sem preocupações. Uma alegria para servir ao Senhor. Uma alegria. Quem dera o Senhor levantasse homens e mulheres dispostos a servir e a caminhar. Paulo diz, Paulo orienta. E é bom você pensar também sobre essas coisas todas. Mas mais importante, que você diga, e eu quero viver para a glória do Senhor, em casa, em família, meus filhos, minhas filhas. Vamos orar? Pai Santo, nessa noite difícil, de queda, de rede, Pai, nós queremos pedir a Tua direção sobre nós, porque queremos viver em santidade de vida. Queremos viver para a glória do Teu santo nome. Paulo vai abrindo um leque aqui de possibilidades. E nós pedimos que o Senhor vai clareando o coração de cada um. Cada um. Tem gente que não casou e não quer casar. E é feliz, mas vive sufocado pela pressão da sociedade, pela pressão até de cristãos, achando que só pode ser feliz, só tem possibilidade se for no casamento. Paulo está dizendo, não, a possibilidade está no Senhor, a possibilidade está no Senhor. Então que o Senhor traga paz, descanso, e principalmente que o Senhor coloque no coração do Teu povo a prioridade de buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Teu reino
e a tua justiça em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Assim nós queremos descansar no Senhor. Pedimos as bênçãos sobre os nossos irmãos que são casados. Pedimos a tua bênção sobre os nossos irmãos e irmãs que não são casados. Que eles tenham a paz, a direção e a alegria de te servir para a glória do teu santo nome. Assim te adoramos, te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Claro que Paulo tem uma outra preocupação, não é? Que eu diria que é uma preocupação missionária. Né? Ele quer que todo mundo seja tal como ele. Que possa ser livre e possa sair proclamando, pregando e vivendo em qualquer lugar. Onde tiver eu durmo, onde tiver eu falo, onde tiver eu como. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo fácil. Então ele quer mesmo levantar um grupo de irmãos e irmãs, falanges, missionárias que saiam por aí proclamando e vivendo com alegria o Evangelho. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira, provavelmente, nós não teremos esse nosso encontro, porque nós estaremos aqui no nosso Impacto Missionário. Mas nós queremos ver se a gente consegue colocar ao vivo, para você participar conosco do nosso culto de quarta-feira. Então eu queria te convidar para participar, ver lá alguma coisa, Projeto Zero, e entra e a gente vai transmitir o que vai estar acontecendo aqui na quarta-feira que vem, na expectativa de que Deus faça coisas grandes e ocultas. Então ore por nós, ore por aqueles irmãos que estão vindo. Um beijo no coração, até então.